Olá pessoal, boa noite. Pessoal já entrando aí para mais uma live da Assiste Vida. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vem falar a respeito de um tema que para mim é um tema triste, mas que tem uma relevância importante para nós, que é a violência contra o idoso. É algo que nós precisamos estar falando com a grande frequência, principalmente a Assiste Vida, que lida com atenção domiciliar, onde o público principal é a população idosa. E aí a gente está trazendo Priscila Souza, que é uma enfermeira gerontóloga, que vem falar conosco a respeito desse assunto aí tão relevante. E aí eu estou esperando ela tá aqui, ela já entrou na live, vou fazer o convite aqui para ela vir participar e a gente começar a nossa aqui, né? Mas e eu vou pedir a todos vocês que convidem, né? Amigos, familiares, clique nesse aviãozinho aí para convidar amigos, familiares para participar dessa live aqui conosco. E Priscila já está aí na nossa telinha. Seja bem-vinda, Priscila. O Obrigada, pessoal está tá? Você está me entrando ouvindo aí. direito? Tô te ouvindo bem. O pessoal está entrando aí devagarinho para poder participar dessa live, a gente falar desse tema tão importante. E nesse período de coronavírus, mais importante ainda, a gente está falando, porque os idosos estão mais em casa, estão mais sujeitos também a passar por isso, né? Então, sejam aí todos bem-vindos para a gente poder falar a respeito dessa live. E aí eu vou começar pedindo a Priscila para falar um pouquinho dela, se apresentar aí e a gente poder iniciar nosso bate-papo, nossa conversa. Oh, tá, é um prazer falar com você, apesar de você iniciar falando, né, que é um tema triste, mas é um tema necessário, né, a gente colocar sempre em discussão, mas é sempre um prazer me encontrar com você e conversar, né, é uma grande oportunidade que eu tenho também da gente bater papo e interagir, né. Na Legal. verdade, eu sou enfermeira, eu sou especialista em gerontologia. Eu fiz essa pós aqui na UESC, me formei aqui na UESC, fiz a pós aqui na UESC. Trabalhei, né, no serviço público nesse período e quando eu entrei no Centro de Referência em Saúde do Idoso, já como especialista também, eu senti uma necessidade de fazer o mestrado, e aí eu fiz o mestrado também em enfermagem, indo para essa área do Gerontologia, envelhecimento, né, da envelhecimento. gerontologia. E aí trabalhei no mestrado com a gerontologia. Hoje eu atuo como uma profissional liberal aqui no município de Ilhéus, às vezes Itabuna, né? Entre Ilhéus e Itabuna, atendendo idosos, na sua maioria no domicílio. Aqui em Ilhéus eu também atendo numa clínica, mas a gente sabe que por conta dos problemas de saúde que eles enfrentam, a nossa maioria, né, o público é domiciliar mesmo, né, por conta dos problemas que eles encontram. Então eu gerencio os cuidados em saúde desses idosos. Idosos. Legal, Priscila. Eu já venho acompanhando o seu trabalho há um tempo, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Priscila também, pessoal, para quem não sabe, na época que a Assiste Vida aqui era cuidar, ela trabalhou um tempo aqui conosco. É uma pessoa que a gente é, conheceu, vem conhecendo, vem fortalecendo aí os contatos e a amizade. E eu sou grato, assim, por ela ter aceitado esse convite e a gente poder tratar desse assunto tão relevante. E A cuidar, Tássio, e você, sua esposa, Wagner, Patrícia, né, me ajudaram muito e foi realmente um divisor de águas, porque eu trabalhava no serviço público e tive a oportunidade também, nesse meio tempo, de conhecer o serviço privado, né, que se complementam, mas são coisas completamente diferentes quando você vai atuar, né? Então, hoje, muita coisa do que eu trago do serviço para o meu serviço, que é um serviço, né, privado, eu aprendi muita coisa com vocês também. Eu sou muito grata por esse período. é legal, Priscila. Assim, depois eu acho que é bom você falar como é que funciona, né, o seu trabalho, porque
É difícil a gente ver enfermeiras fazendo esse papel assim educativo e com foco no idoso, em um papel assim de consulta mesmo, né? A enfermeira está se colocando no lugar de fazer consulta em domicílio. E não é à toa, pessoal, que eu escolhi Priscila justamente porque o trabalho que ela faz é um trabalho assim bem alinhado com a Assiste Vida, como a gente trabalha e tem tido um retorno bem importante de alguns idosos já foram acompanhados por ela, inclusive a Assiste Vida tem idosos em comuns que são acompanhados por nós Isso, e é acompanhado também por Priscila em domicílio. E isso nos isso. deixa feliz nesse movimento dela aí, nessa caminhada que ela tem nessa área de gerontologia, que é uma coisa assim que eu admiro, porque cuidar do idoso é uma coisa assim que me fascina desde o início da faculdade, né? Principalmente pela convivência com meus avós. Mas, Priscila, eu quero que a gente comece falando o seguinte: como é um tema delicado, às vezes as pessoas acham que violência contra idosos é apenas violência física, né? Agressão física. E aí eu quero te pedir assim para falar um pouquinho como é sua visão do que é violência, né, inicialmente. É verdade, Tássio. É um tema, Tássio me convidou e aí eu pensei, falei, Tássio, posso te responder amanhã? Não porque eu não gostaria de conversar com ele, mas é porque é um tema que mexe muito com qualquer pessoa e mexe comigo também, porque a gente que é da área da saúde, a gente trabalha com cuidado e a gente trabalha com vidas, às vezes a gente precisa reestruturar o nosso pensamento, a gente não foi treinado, né, tá? A gente não estudou para poder conviver com algo que às vezes não foi nem do nosso dia a dia, né? Que é algo que agride o ser humano, né? Que vai totalmente de encontro ao que a gente estudou, que a gente quer, que é cuidar desse indivíduo, independente do problema de saúde dele, independente se vai ter cura ou não, a gente pensa no cuidado. Então, é um tema que realmente me toca muito, mas, como eu falei, né, é um tema necessário, que a gente pensa em violência, a gente pensa num ato ou numa omissão cometido uma ou mais de uma vez contra um indivíduo, né, contra uma pessoa. A gente precisa prejudicar nesse ato essa pessoa. No caso aqui que a gente está falando é o grupo, né, que é o idoso. Então a gente precisa estar praticando uma vez ou mais de uma vez um ato contra essa pessoa, vai prejudicá-la de diversas formas, como o Tassi falou, fisicamente, ou emocionalmente, ou psicologicamente, ou socialmente, espiritualmente, fisicamente. Essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde, mas que tem uma pesquisadora muito importante nossa no Brasil, que ela amplia esse conceito da Organização Mundial, que é Minayo, e ela fala que, além disso, né, essa violência ela precisa acontecer com uma quebra da expectativa. Então, a pessoa que cometeu algum ato ou alguma omissão a esse idoso, ele gerou uma quebra da expectativa do idoso para com essa pessoa ou para com essa instituição. Então, existia uma relação positiva do idoso com a pessoa ou com a instituição e isso foi quebrado. Então, essa quebra é o que faz com que haja uma violência. Ô Priscila, para ficar assim, talvez mais claro para as pessoas, eu acho que talvez você possa falar para a gente assim, quais são assim os tipos de violência mais comuns para esse Isso. público que a gente está trazendo aqui, que é o público idoso, né? Porque às vezes a gente vê que uma situação mesmo de tamanho desrespeito, né? Quando a pessoa não é respeitada, né? Seus direitos não são atendidos, a depender do contexto, isso pode ser entendido como violência. E aí, se você puder trazer alguns exemplos assim do que os exemplos mais comuns assim de violência praticada ao idoso, para a gente clarear a nossa Física expectativa. é o que mais a gente fala, né? Então, assim, parece que é o mais claro a gente esperar uma violência física e não precisa nem explicar, né? Assim, do físico, né? Mas existem sinais que a gente não imagina que sejam sinais de violência física. Então, para além dessa violência física, a gente tem a violência psicológica. Então,
O idoso, ele se relaciona com aquela pessoa e aí ele está o tempo inteiro sendo ameaçado, ele sendo ofendido. Então, a gente não vai encontrar sinal no corpo, mas a gente vai encontrar sinal no emocional, né, desse idoso. Existe a violência sexual, que a gente não imagina que um idoso ele possa sofrer um abuso sexual, né, mas ele pode sim, e é muito comum. Não só nas instituições, como também dentro de casa. Eu já acompanhei, tá, casos de violência sexual no domicílio e por familiar, né? Então, não só a violência sexual no ato em si, mas o tocar o corpo, né, de forma invasiva, né? Não respeitosa, invasiva. Né? Não respeitosa, não respeitosa. Temos, talvez as pessoas não conheçam tanto ou não discutam tanto, mas a questão do abandono e a questão da negligência, que a gente considera como violência e fica como se fosse para a sociedade algo comum, né? Então, eu me omiti ou eu não querer cuidar daquele idoso que está sob minha responsabilidade, ou simplesmente não reconhecer, né, aquela situação. A violência financeira, que essa a gente encontra muitos casos, né, e velados, né, a maioria das situações de violência contra idoso é uma violência velada, a gente pouco reconhece ou pouco notifica, né, pouco informa, né, que o idoso ele está sofrendo a violência. Então, a violência física ou financeira é alguém se utilizar daquele dinheiro que é do idoso para fins que não são para o próprio idoso, ou se for para uma outra pessoa sem consentimento, né, do idoso. Tem uma violência, Tássio, que a gente não encontra em tantos livros, em tantas literaturas, mas que a gente já descreve, já vê em alguns outros estudos, que é a violência medicamentosa. A gente não tem muito, né, falando sobre isso, mas a violência medicamentosa é uma violência em que é um mau uso, não só dos profissionais de saúde, como a retirada de forma inadequada também, ou fazer ou oferecer esse medicamento de forma inadequada para o idoso, o próprio familiar ou o cuidador domiciliar, oferecer uma medicação de forma inadequada para ele. Às vezes a gente vê muito isso, né, Priscila? Você trouxe aí um assunto que passa despercebido, né? A violência medicamentosa. E às vezes tem aquele idoso que está gemente, né, que está com algum tipo de início de demência e aí fica mais agitado. E aí, por conta própria, né, um familiar, não, vou pegar aqui um ansiolítico, aí dá um ansiolítico para o idoso, deixa o idoso boa parte do tempo dormindo e o idoso entra no estado de desnutrição. Então, são exemplos como esse, né, que você traz aí que chamam bem a atenção. E do mesmo jeito, situações também de idosos onde tem uma polifarmácia, né, prescrito por eles, né, por diversos médicos, né, e onde, de certa forma, nós, profissionais de saúde, somos condizentes a isso, porque cabe a nós fazer essa gestão, ter esse olhar do profissional, do idoso, né, para que a gente possa gerenciar essa polifarmácia, né, porque traz diversas consequências negativas, né, que é o que a gente chama, às vezes, de iatrogenia. Certeza. Não conhecer o processo do envelhecimento faz com que nós, profissionais, violentemos esse idoso. Porque ele chega para a gente com uma queixa e a gente medica ou se utiliza para cada queixa, uma medicação. Para cada queixa, uma medicação. E, às vezes, aquela queixa... É como se fosse até para sanar a queixa. Eu não quero ouvir isso, né? Para todo sintoma, um antissintoma. Para todo sintoma, um antissintoma. Às vezes o familiar chega no consultório e ele já fala, não, ele queixa demais, né? É muita queixa. Então a gente precisa saber o que é normal e o que a gente precisa trabalhar naquele idoso, né? A maioria das vezes a gente chega e, não, tá queixando demais, ele sempre queixa disso. E aí, toma ele medicamento, né?
Tenho até algumas postagens minhas de como eu fico surpresa negativamente, tá? Quando eu chego num domicílio, faço uma primeira consulta e pergunto quais medicações você faz uso. E aí, quando ele traz esses medicamentos, nossa, é susto mesmo que eu tomo, mesmo vendo com tanta frequência, porque às vezes compra a mesma, A mesma o mesmo substância princípio com nome comercial ativo, né? diferente. Com nomes diferentes, sem saber quando tomar, né? Que horário tomar. Então, validades, medicamentos com validade vencida, isso é muito frequente. E aí, cada vez que você vai em um profissional, você não fala qual é o remédio que você está fazendo uso, então você acha que aquela especialidade é somente para aquilo, você não leva, né? Quais são todos os medicamentos. Então, é um a mais, é sempre um a mais, sem saber quando que aquela caixa precisa terminar. Então, sempre fica para sempre todos os remédios, né? E esse é um papel importante que você exerce na sua prática diária, né, Sim, Priscila? sim. Esse aspecto aí. Uma coisa que você falou também que é subliminar, né, que às vezes passa despercebido pelas pessoas, é a situação do abandono, a situação da negligência. Que às vezes não enxergamos isso como uma violência. E a gente precisa estar mais alerta em relação a isso. Aí o que eu quero saber de você é o seguinte, né? Quais são os sinais, né, e riscos, sinais que a gente precisa estar alerta para situações desse tipo de violência no idoso, que a gente possa perceber, assim, pequenos sinais ao fazer uma visita domiciliar, nós que trabalhamos com home care principalmente, ou quando o idoso vem a um consultório de um profissional de saúde, quais são os principais sinais que a gente observa? Tá. Então, a gente tem sinais relacionados ao idoso, a gente tem sinais relacionados ao suposto agressor, né? E a gente tem sinais relacionados a essa relação do idoso com o agressor. Então, no idoso, a gente vai ver sinais físicos inicialmente, né? A gente precisa avaliar sinais físicos. Então, se essa pessoa idosa, ela começa a apresentar manchas roxas no corpo que não estejam relacionados ao uso de medicamentos, porque a gente sabe que alguns medicamentos eles fazem fragilidade capilar, né? E às vezes o tocar também, o próprio idoso, ele tem uma fragilidade, mas são manchas em que a gente encontra em locais em que não seriam somente para tocar no idoso. Idosos que caem com muita frequência também, sem nenhum sinal, sem nenhuma história médica, né, que justifique essa queda. Então, idosos o tempo inteiro com fraturas, o tempo inteiro roxo, idosos que têm uma depressão que não justifica, ali tá sendo medicado e a gente não vê uma resposta. Às vezes a gente conversa com o idoso e a gente já vê essa interação. A gente conversa com o idoso, primeiro ele olha para o cuidador, ele olha para a pessoa e aguarda a aprovação para responder. Idosos em que a gente conversa numa situação sozinho. Né? Isso, às vezes ele está sozinho. Isso, quando ele está sozinho, ele reage de uma forma com a gente, né? E quando ele vai para uma consulta com o cuidador ou com um agressor, que seja, né, familiar ou não, ele fica já com medo, ele dá sinais de medo, né? E eu tenho eu gosto muito, Tassi, de fazer isso. Quando eu vou... E é importante a gente ter esse contato inicial com o idoso, somente o profissional e o idoso. Porque é aquele momento em que ele vai se sentir à vontade para contar as questões dele sem essa opressão, né? Então, assim, é o momento em que eu vou saber das queixas dele sem a intervenção do cuidador. É o momento em que eu vou fazer os testes de avaliação, né, funcionais, cognitivas, em que ele vai dar esses sinais para a gente, sem a presença do cuidador, e depois ele retorna, né, o cuidador retorna. No domicílio, ele fica em um outro cômodo, somente distante do olhar, né, atento do outro e de reprovação do outro. E
quando a gente pensa no possível agressor, ele também vai dar alguns sinais. Então, assim, ele vai sempre reprovar, ele sempre vai dizer que aquilo não é importante, né? Aquela queixa não é importante, vai diminuir aquela queixa. A gente vai ter sinais também de negligência ou de abandono, de... Eu travei ou você travou, tá? Assim... Eu tô... Mas tá te ouvindo, eu tô te ouvindo. Eu acho que o Ah, pessoal tá tá, ouvindo bem pronto. também. Pronto. Deixa eu ver o que eu estava falando. Tá, então assim, os sinais de... O idoso não está tomando banho, ele não troca... as pessoas não trocam a O roupa ambiente com dele, cheiro né? forte de urina. De urina, essa conversa de dizer, é porque ele tem uma demência e ele não gosta de tomar banho. Sim, gente, mas não gosta de tomar banho, é tomar banho hoje, ele fez só a higiene e ele não tomou banho hoje, não amanhã. Pô, tá, se eu tenho colegas que ligam pra mim, que fazem visita domiciliar, uma colega médica que semana passada falou, Priscila, eu fui fazer uma visita, a idosa tem 2 anos que não toma banho, porque a família disse que ela não gosta de tomar banho. 2 anos? Como é possível? 2 anos sem tomar banho, não é um dia sem tomar banho. 2 anos sem tomar banho, gente. Parece que inacreditável. É inacreditável. São esses, os maiores sinais, né? Os mais. A gente tem alguns instrumentos, tá? Que são perguntas que a gente pode fazer, bem sequência mesmo, né? E observar mais do que fazer perguntas, observar, né, essas questões num caderno de saúde do idoso. Tem vários instrumentos legais para profissional de saúde, né? Para idoso que se identifique aqui agora, né? Tem um outro tipo de violência, Tássia, também, que a gente precisa identificar, que a gente fala sempre da violência que o outro provoca na gente, mas existe uma violência que é uma violência que a gente chama de violência como autonegligência, uma violência autoprovocada. O próprio idoso, pela situação de saúde dele, pela condição dele, ele se violenta. Então a gente precisa... antigamente não existia essa modalidade, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi identificando e E observando às vezes também, no porque... sentido de chamar atenção, né? E às vezes como pedido de socorro também, né? Sim, sim, sim. Ano passado a gente teve uma conversa com o pessoal dos alunos de medicina e comigo, com um psiquiatra daqui de Ilhéus, doutor Gentil, a gente falando sobre depressão, tratamento da depressão em idosos. E aí eu trouxe alguns, não só relatos, como também dados de suicídio em idosos. A quantidade de suicídios em idosos está aumentando muito. Quando a gente faz a avaliação bem simples de triagem para depressão, porque os outros profissionais de saúde, eles não podem fazer o diagnóstico é médico, né? Mas a gente faz uma triagem para encaminhamento. Então, nessa triagem, a gente já identifica ele falando do desejo de morte, né? Ou da tentativa de retirar a própria vida. Os idosos que estão acamados, eles dizem, e às vezes por serem dependentes fisicamente, eles não conseguem chegar a executar. Mas o idoso que ele está autônomo, independente, tenham cuidado, porque ele é capaz, e muito mais capaz do que um jovem e do que um adulto jovem, do que um Principalmente se tiver adolescente. aquela polifarmácia disponível para Isso, né? ele Aquelas não vai precisar de um medicações revólver. que agem no Ele não sistema precisa de um defensivo, né? revólver. Exatamente. Ele tá armado, né, Tássio? Ele tá armado. Tem uma outra questão da violência autoprovocada, é que o idoso, ele tem uma história de vida, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe que o que ele for utilizar, ele vai se matar. Ele não vai ter uma dúvida, como um adolescente, que, se eu fizer isso, aí toma 2 comprimidos, e somente para chamar a atenção, né, que a gente fala, né? Na verdade, é um desejo de se livrar daquela dor, né? O idoso, ele tem um potencial de conhecimento que ele traz para a vida, e o desejo de sair daquela situação de sofrimento ou de violência que ele sofre, ou da própria doença, que é a depressão, né? Então a gente precisa estar atento nesse sentido, porque se ele fala, é possível que isso possa se confirmar, né?
Ô Priscila, você trouxe aí tantos assuntos assim relevantes, mas a gente fica aqui, eu fico imaginando, né? Porque esse assunto é um assunto tão delicado e complexo e que precisa de providências, mas às vezes a gente não sabe exatamente como tomar as providências. Principalmente quando o agressor é um membro da família, não é um empregado doméstico, não é um cuidador, mas é um próprio membro da família, né? E aí, como a gente lidar com isso? Por exemplo, situações que são muito comuns, que a gente vê na Assiste Vida. A gente admite em internação domiciliar algumas famílias e a gente vê que o cuidado em casa é muito precário. E estão sob os cuidados dos familiares. E como lidar com essa situação, né? Como a gente trabalhar, porque às vezes é só uma situação de educação, mas tem situações que são de negligência mesmo. A pessoa sabe o que é para fazer, não é falta de conhecimento, e não faz, né? E não faz. Como a gente lidar com essa situação, né? Quando a gente identifica casos de violência ao idoso, principalmente nesse contexto. Complexo mesmo, Tassi, porque não é uma questão de saúde somente, né? É multissetorial, né? A gente depende de outros setores para poder resolver. Tem uma questão que, para mim, é mais frágil do que para você, que está numa instituição, né? Então, assim, os profissionais que trabalham com a na Assiste, eles têm uma proteção da instituição. Os profissionais que são profissionais liberais, eles têm o medo de fazer esse tipo de notificação, né? Uma porque ele está frágil, ele está sozinho, ele não tem uma instituição ou pública ou privada para te sustentar. E outra porque essa pessoa te contratou. Imagine, você é empregado daquela família em que você está querendo denunciar. Bem delicado o seu caso aí, então, muito mais delicado do que o nosso, né? Sim, que às vezes a contratação é por uma operadora de plano de saúde e a gente tem até o apoio da operadora, né, com o serviço social nosso, com o serviço social da operadora para a gente lidar com essa situação, mas em alguns casos é difícil realmente. Né? Importante dizer que nós estamos falando de um serviço que é privado. Então, assim, a maioria desses idosos que sofrem violência são pessoas que estão na vulnerabilidade social. Então, assim, recebem menos dinheiro, né? Têm menos acesso, estão dependentes de um filho ou de um familiar ou de um cuidador que depende dele também, porque a maioria da renda da população brasileira vem do próprio idoso, né? Então, a gente está falando de imagine que a gente está tendo dificuldade falando de um setor privado, em que as pessoas pagam pra gente, né? Tem um plano de saúde, tem dinheiro, e mesmo assim a gente identifica com uma certa frequência, né, Tássio? Então, para além desse problema de você institucionalizado, eu como profissional liberal, independente do lugar onde a gente esteja, o profissional de saúde, ele é obrigado a notificar casos de violência. Então, há bem pouco tempo atrás, a gente não precisava. Só que a violência, ela passou a ser um agravo de notificação compulsória. Então, é uma suspeita ou uma certeza de que a gente teve um caso de violência, a gente precisa notificar sob pena. Então, se a gente não notifica aos órgãos competentes, a gente pode pagar multa ou a gente pode, inclusive, ser preso. Então, o primeiro é isso aí, o profissional de saúde precisa notificar. Mas não é simples assim, né? A gente sabe que existem as complexidades. Mas como que a gente notifica? Existe uma ficha, um impresso, que a gente vai lá e preenche e diz nessa ficha, né? Quem é o idoso, qual é o endereço, todas essas informações, elas serão informações sigilosas e serão enviadas para um setor da saúde, que é o setor de vigilância epidemiológica. Esse setor, junto com o profissional que encaminhou, ele pode, ou o próprio profissional, ou a vigilância, fazer os encaminhamentos necessários. Então, que encaminhamentos são esses? Dependendo do tipo de violência, vai encaminhar para a delegacia de polícia civil,
ou em alguns municípios que têm organizado a delegacia, municípios maiores, né, que tem a delegacia do idoso, encaminha para a delegacia do idoso, Defensoria Pública, Ministério Público, as redes de assistência social, que são os centros de referência em assistência social, né, tanto os básicos como os especializados, o CRAS e o CREAS. Eu acho que basicamente é isso. As pessoas que também, por exemplo, que não são profissionais de saúde, também podem notificar sob sigilo, podem procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde e dizer, né, eu estou suspeitando de que aquilo ali é uma violência, ele grita demais, e o gritar demais não necessariamente é uma violência, né, porque a gente tem muitos idosos que estão descompensados com a demência e que gritam demais, né, ou psiquiátricos, mas a gente não pode negligenciar, a gente precisa investigar por que ele está medicado e ele está tão descompensado. Tem o Disque 100, que a gente pode telefonar e a partir do próprio Disque 100 eles vão entrar em contato com as instituições, né, do município para fazer essa investigação. Mas que nada disso garante, né, que a gente consiga como se fala? Uma pena para esse agressor. Tem uma coisa importante da gente dizer do agressor também, Tássia, é que a gente precisa também apoiar essa pessoa, esse agressor, que a gente chama de ou agressor ou possível agressor. Porque a gente não conhece, a maioria deles, né, não conhecem como se dá o processo do envelhecimento. Então, normalmente fica um filho ou então um cuidador de domingo a domingo cuidando desse idoso, e esse cuidador, que a gente chama de possível agressor, ele também está frágil. Então, ele às vezes se utiliza dessa falta de conhecimento e desses excessos para violentar. Não justifica, mas explica, né? Explica. Então, nós profissionais precisamos apoiar esse familiar e reconhecer na família. São quantos filhos? Por que a gente não está dividindo, né, as tarefas para poder o outro que está cuidando 24 horas o tempo inteiro descansar e ser cuidado também, né? Isso é importante a gente também identificar. Você trouxe aí um ponto assim que eu acho que é crucial assim, dessa problemática, dessa dinâmica que a gente está conversando aqui, Priscila, que é justamente o seguinte: como a violência ao idoso ela pode acontecer de diversas maneiras, ser financeira, que aí é uma situação de, às vezes, de má fé mesmo, que talvez caiba uma denúncia, porque fica uma coisa muito clara, né? Mas tem outras situações realmente que a pessoa não tem como cuidar melhor, né? O idoso não está cuidado adequadamente porque a pessoa não tem como cuidar melhor, por questões sociais, por questões cognitivas, por questões físicas, às vezes mesmo, né? A pessoa não tem a condição de fazer. E aí que entra, talvez, o papel nosso do profissional de saúde, que é justamente, antes de chegar ao ponto de uma denúncia, a gente identificar quais são os fatores causadores desses maus tratos, vamos dizer assim, ao idoso, para a gente começar a trabalhar e pontuar isso cuidadosamente, até, evidentemente, identificar, porque também é uma forma, à medida que a gente está abordando um cuidador, abordando um familiar, a gente também está conhecendo melhor aquela realidade e vendo realmente se existe uma má-fé naquilo que está sendo feito contra aquele idoso, que eu acho que é aí que entra a diferença. Existe uma má-fé ou não existe uma má-fé? É intencional, né? É intencional, não é intencional, né? A maneira como a pessoa está fazendo para a gente chegar ao ponto de uma denúncia, de fato, né? Então, eu acho que é por aí, nesse caminho. E recentemente eu visitei uma idosa, né? E que a casa cheirava a urina dela, da idosa, mas de cachorro. Eu vi assim que os cachorros sem controle nenhum dentro da casa, né? Um ambiente completamente negligenciado como um todo. Não era somente a idosa que estava sendo negligenciada, todo o ambiente estava sendo negligenciado. Então a gente via aí que existe muito o que fazer.
nós temos muito o que fazer ainda com aquele domicílio, com aquela abordagem. E às vezes os profissionais de saúde tendem a julgar, né? Não, é aquela Isso. filha que é assim, né? Aquela família não tem jeito nenhum, é todo mundo Ela é grossa, ignorante, grita né? muito, né? Com a Exatamente. Grita idosa. muito, é muito ignorante, a gente não. E às vezes a gente não busca conhecer essa realidade. E aí, esse seu trabalho, e um exemplo seu aí, que eu acho fundamental, é justamente porque você, como enfermeira, assim como muitos outros profissionais de saúde, tem esse dever e esse papel de trabalhar com a educação em saúde no domicílio. Aí eu estou querendo que você fale um pouquinho a respeito dessa sua experiência, nessas nuances, de como, antes de chegar numa denúncia, o que é que a gente pode estar fazendo em termos de educação em saúde. Ah, Tássio, conhecer o que que é o normal e o que que não é o normal do idoso é o primeiro passo, né? Então, a gente orientar todas as pessoas que estão envolvidas. Dizer que o envelhecimento não é uma condição você ser dependente, né? Sem autonomia. Então, tem coisas que a gente pode coisas simples que a gente pode fazer de orientação, que você diminui o trabalho para o cuidador e o idoso ele tem uma atividade. Deixar ele, mesmo que seja no primeiro momento, meia hora para abotoar o botão dele, deixa ele abotoar a roupa dele, deixa ele pentear o cabelo dele, né? Então, assim, o estímulo à independência e à autonomia são importantes para a gente poder minimizar essas questões. A questão do isolamento social, a gente precisa também repensar, sabe? O idoso, ele está o tempo inteiro sozinho, e aí vem o cuidador, vai lá e depois vai para a cozinha, porque ele tem que fazer outras coisas, e o idoso ele não tem interação com nenhuma outra pessoa. Então, quando volta, a pessoa volta para cuidar, já volta com raiva, né? Já volta agressivo. Então, você explicar para o idoso que ele pode fazer algumas coisas na ausência do cuidador, o estímulo mesmo a ter uma rede social, uma rede de apoio, voltar para a igreja. A gente não está numa situação hoje, né, muito propícia, mas É isso, né? nunca, nem sempre foi assim, né? Então, assim, ir para a igreja, o estímulo a ter amigos, receber as visitas dos amigos. Hoje é você fazer uma chamada de vídeo para ele poder interagir com uma pessoa. Isso faz com que a gente resgate algumas coisas, não só para o idoso, como para as famílias. Reconhecer também, tá? Tem uma questão que recentemente eu vivenciei, dessa relação do idoso com o familiar, que a gente pensa que o familiar é o agressor, mas a gente tem que desconstruir a visão do idoso como o bonzinho, tadinho, né? O velhinho. Ele tem uma história de vida que ele construiu na relação dele com o filho, por exemplo, e ele foi um agressor do filho, e o filho hoje agride ele ou negligencia ele, porque o idoso foi um abusador. Então, conhecer nas Essa entrelinhas, dinâmica né? familiar, né? Essa dinâmica familiar, esses aspectos psicológicos auxiliam a gente até saber exatamente qual é o ponto, né? Qual é o botãozinho que a gente vai girar ou Nossa, vai apertar para poder gerar uma cadeia de sucessões de eventos para resolver aquela situação, né? Uma abordagem mais como que a sistêmica gente, mesmo, né? como que a gente cobra de um filho que ele precise dar amor, dar carinho, se ele nunca recebeu, que na Não foi. verdade ele E isso é muito comum, viu, Priscila? Isso apanhou é a muito prática. durante a vida, né? Viu a mãe apanhar, né? Durante a vida, e você ter que estar tratando aquele agressor bem, ou então ele abusou sexualmente dos filhos ou de alguém, ou ele foi um alcoólatra a vida inteira, ou ele não foi uma pessoa que financeiramente, né? Deu as coisas para o filho e deu para outras pessoas. Então, toda essa mágoa que se traz, então, às vezes é um momento também da gente resgatar o cuidador. Então, assim, talvez não seja o idoso que precisa
de encaminhamentos ao psicólogo. Talvez seja o familiar que precise do encaminhamento. Tá falhando, tá? Mas estou te ouvindo. A imagem travou um pouquinho, mas estou te ouvindo. E conforme você falou, Priscila, é a oportunidade, talvez, de ressignificar tudo isso, né? Sim. E a gente, no lugar de profissional de saúde, trazer isso também, a consciência, né, daquele cuidador que está vivenciando isso e talvez reproduzindo o que ele viveu lá atrás, talvez assim uma oportunidade que a gente tem de fazer com que seja ressignificado, né? Isso. O meu trabalho. O meu trabalho, como você perguntou, é realmente fazer essa primeira avaliação. Então, a gente chama de avaliação multidimensional, né? Então, um enfermeiro especialista em gerontologia, ele vai fazer uma visita ou um atendimento no seu consultório e vai fazer uma avaliação pensando em vários aspectos do envelhecimento e a sua relação não só com o familiar, como o seu entorno, tudo que ele vai fazer na vida, no social, e é a partir dessa avaliação que a gente vai identificar o que é necessário para que essa pessoa ela viva com mais qualidade de vida, que cuidados ela precisa ter, que encaminhamentos a gente precisa fazer. E isso demanda, não é uma primeira consulta, demanda um tempo, que a gente precisa de uma confiança, né, Tássio? Principalmente o idoso, né? A gente precisa construir um vínculo, né, com o idoso, com o familiar, e é a partir daí que a gente faz esse diagnóstico, no meu caso, o diagnóstico de enfermagem, e faço os encaminhamentos e as relações. Tássio falou que a gente tem uma relação boa, porque no meu caso, em que eu identifico que existe uma necessidade de uma a gente chama de tecnologia dura, né? Equipamentos ou uma equipe mais apropriada. Então, eu faço o encaminhamento para a home care, né? Então, e aí vejo quais são os direitos que a pessoa tem, se ela pode, se ela não pode, se ela está qualificada. Às vezes, eu só faço o encaminhamento e não sou mais a enfermeira responsável. Às vezes, eu continuo com esse idoso em conjunto com a empresa. Não é isso, Tássio? Isso, exatamente. E aí, Priscila, você falando um pouquinho desse seu trabalho, como é que você está vendo assim durante esse período agora de pandemia? Você acha que em tempos de pandemia esses idosos eles estão mais passíveis a sofrerem violência? Porque às vezes a gente tem familiares que antes ficavam fora boa parte do tempo, estão convivendo mais com aquele idoso, e às vezes é aquele idoso que está em um comportamento repetitivo e demanda daquele familiar, e aquele familiar está trabalhando em home office. Você acha que isso acontece, essa dinâmica? Eles estão mais susceptíveis a isso? Sim. Você explicou inicialmente aí dessa relação, né, com o familiar que está mais tempo em casa, e cientificamente comprovado de que o maior agressor desse idoso é o familiar no domicílio. Então, se esse familiar ele está com mais contato, né, e interagindo mais com esse idoso, o idoso ele está com certeza na pandemia mais vulnerável a essa situação. Soma-se a isso muitas pessoas que não estão em home office, elas estão desempregadas, dependendo do dinheiro somente da aposentadoria do idoso. Então, uma fragilidade dupla, né? Intenso, né? E passando por um estresse psicológico intenso também. É uma complexidade, né? A gente tem às vezes o idoso que às vezes tinha condição de ir para a igreja, né? Não está indo tanto, que ele tinha outras atividades sociais, está mais em casa, então tudo isso deixa ele numa situação de maior vulnerabilidade também, né? Sim, porque assim, normalmente o que a gente está vendo é que o idoso ele não está afastado somente das pessoas para não contrair um vírus. Ele está isolado socialmente, né? Eles tinham menos social, né? Não só distanciado. Isolamento social, né? Isso. Então, o se comunicar com um amigo da igreja ou o vizinho, porque não tem tanto acesso à tecnologia, né? Então, os idosos que a gente encontra agora, talvez nós
né? Nossa fase, quando a gente chegar na fase idosa, talvez a gente sejam outros problemas, né? Mas os idosos que a gente vê, na maioria agora, eles não têm tanto acesso à rede social. São os privilegiados, né, que têm acesso e que sabem mexer, né, na rede social. Então, a gente quebra um vínculo, né, de uma rede de apoio. Então, essas pessoas que ele tinha uma interação, eles não têm mais para conversar sobre o problema que ele está passando. Então, ele fica mais vulnerável, ele fica somente dependente mesmo do agressor que está dentro de casa. Tem uma outra questão que ele não vai denunciar, Cássio. Se é um agressor que é o filho, né? Se é o neto, eu falo filho e neto porque a maioria dos agressores são do sexo masculino, são masculinos. Então, filhos, netos, genros, eles têm um vínculo, mesmo que como agressor. Então, o idoso, ele não tem essa coragem de falar, é da minha família, eu vou lá e vou denunciar. Então, ele fica não só na dependência financeira, como na dependência, às vezes, física, com uma perda de autonomia e totalmente frágil para esse agressor, sem nenhuma comunicação com ninguém nesse momento de pandemia. Tem o bombardeio, que a gente não sabe nem identificar se realmente é uma violência ou não, mas que psicologicamente é uma violência. A questão do bombardeio da mídia, de dizer que quem vai morrer é o idoso, quem está mais frágil é o idoso. Então, é uma violência psicológica. Somado a isso, as brincadeiras e aumentos de atitudes discriminatórias e preconceituosas com o idoso, de você vai ficar em casa, eu posso sair, porque quem deveria receber a vacina, ou quem deveria receber o oxigênio, ou quem deveria ir para a UTI é quem tem mais possibilidades de viver, né? E não você, que é idoso, que já está mais perto, né, da morte. E aí a gente se coloca numa posição de como se nós tivéssemos o direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer, né? Dentro de casa. Então, eles estão muito frágeis, tá? Se eu tenho a maioria dos idosos que eu acompanho, que já tinham um problema de saúde, com certeza desceram um degrau. Com certeza desceram um degrau. Porque tem uma demência e não sabem falar por que estão trancados dentro de casa. Porque tem Parkinson e sabe que se precisar do hospital não vai, porque está com medo da doença e prefere ficar em casa, quando a gente vê já está já numa complicação. Então, eles estão em uma situação extrema mesmo da questão psicológica, né? Muitos casos de depressão e pânico com esses idosos, e a gente não tem essa rede para poder apoiá-los, né? De dizer, não, você é idoso, mas você pode superar, e aí a fragilidade aumenta mais ainda, né? A pandemia foi bem difícil para esse grupo, né? Foi não, está sendo muito difícil. Essa semana eu ouvi que a vacina deveria ter vindo para os mais jovens, porque os idosos, para que fazer em acamado, em asilado, e idosos acima de 80, vacinando gente com 102, se ele tem, né, a oportunidade de vacinar pessoas mais jovens e melhorar a economia e melhorar... Tá, tudo bem, existem outros fatores, mas a gente não pode perder também o sentido de que esses idosos são eles que estão morrendo mais, são eles que estão internando mais, né, mais leitos no hospital, e aí a gente inverte, né, tudo o que a gente falava antes. Então, assim, se são eles que estão morrendo mais, eu posso sair. Só que agora, como tem a vacina, eles não podem tomar porque é a gente que vai morrer. Você vê como a gente precisa ainda reconstruir essa cultura mesmo, né? Do respeito ao idoso, do pensar que nós... Eu acho que essa Priscila, é justamente, talvez, assim, uma violência muito não identificada, que é o desrespeito mesmo à pessoa idosa. Sim. Diferente de outras culturas, onde o idoso ele é altamente respeitado, a nossa cultura aqui ocidental, ela desrespeita, desvaloriza o idoso, o torna como descartável. E isso, para quem está no lugar de idoso, né, e que recebe essas palavras que você trouxe muito bem, né, que às vezes a gente não fica alerta em relação a isso. Né, esse número grande de informações aí
que vem da mídia, né, trazendo informações de que é o idoso isso, o idoso aquilo, então eles ficam mais vulneráveis realmente. É uma perspectiva interessante essa que você está trazendo. Agora, assim, Priscila, a gente está falando tanto dessas violências todas ao idoso, e existe algum tipo de maneiras da gente estar prevenindo isso, né? Nós, não só nós como profissionais de saúde, na perspectiva nossa de profissionais de saúde, atuando para prevenir, mas na perspectiva também de um familiar, de pessoas que gostam de idosos, que estão próximas de idosos, tem maneiras da gente estar prevenindo essas violências? É possível prevenir as violências e é preciso superar, né? Essas violências também. Então, a gente primeiro tem que quebrar, Tássio, com esse conceito de que a gente precisa velar a violência, né? A gente precisa falar sobre violência. E as pessoas precisam entender que elas são violentas. Então, o primeiro passo é quando eu converso ou quando eu tenho uma situação como essa dentro de um domicílio que eu identifico e que eu vejo que é possível conversar com o cuidador, com o familiar, eu falo para ele que ele está tendo uma atitude de violência com o seu familiar. Na maioria das vezes, quando a gente percebe que não é intencional, pode ter certeza que ele vai chorar, porque provavelmente não identificou que ele estava sendo violento e que ele estava sendo um causador, né? De um problema para o pai ou para a mãe. Então, orientar e explicar e falar sobre violência, falar para a pessoa que ela está sendo o causador, né, da violência, é muito importante falar. A pessoa precisa Isso que a gente cair a está fazendo hoje ficha, aqui é a né? prevenção, né? Isso que nós Sim, estamos fazendo hoje é uma forma de prevenção. Estamos falando a sim, com respeito da certeza. violência contra o idoso, né? É preciso acabar com esse silêncio, sabe? Acabar com o silêncio mesmo. Porque muita coisa a gente não vai conseguir notificar, que foi o que eu falei inicialmente, né? Então, o que fazer? Não dá para notificar tudo, uma conversa que a gente teve com alguém, uma fala, a mídia, eu vou notificar o quê? Para quem, né? Não tem espaço. Por isso que a gente fala que a violência em geral e especificamente contra o idoso, ela é subnotificada. Não dá para, é muito subjetivo, não dá para você notificar isso aí, cada fala que a gente faz. Então, identificar que a gente está tendo um comportamento violento é o primeiro passo, né? A pessoa precisa entender. A gente precisa também fortalecer o idoso. Ele precisa saber que ele está sendo uma vítima e de que forma que ele pode sair daquela situação. Empoderar o idoso para, dentro da sua casa e na sociedade, ele ter voz, né? Então, se você pode participar de uma associação, é importante, né? Se você está dentro de casa e sabe que o dinheiro é seu, você pode não necessariamente ir ao banco porque você não é capaz mais, mas você pode ter a autonomia de olhar o seu extrato, o seu contra-cheque e saber que não fizeram um empréstimo no banco ou cobrar se fizeram um empréstimo. Então, ter realmente o domínio, né, da situação. É, informar para os familiares a questão do papel que cada um tem. Então, o pai vai ser sempre o pai, a mãe vai ser sempre a mãe. Essa infantilização de achar que meu velhinho virou agora Criança, o agora ele é meu meu filho, bebê, eu né? era bebê dele, Ele ele é passa um a ser meu bebê, bebê. né? Isso a gente fragiliza muito mais ele. Então a gente precisa fortalecer esses vínculos e precisa fortalecer o papel de Uma cada cultura de pessoa dentro de respeito, né? casa, né? Ter uma Passar a ter cultura uma de. cultura de respeito, que eu acho até, Priscila, que nós brasileiros já tivemos mais isso, sabe? Eu acho que na época dos nossos bisavós, nossos avós, existia um respeito maior pelos idosos, né? Eu lembro que as pessoas antes tomavam benção com uma frequência muito grande, né? Mostrando o respeito. Isso hoje está muito negligenciado, muito negligenciado. Com certeza. A gente incluir
como tratar essa situação. Então, não adianta a gente somente esperar do familiar, esperar do idoso, porque às vezes ele está tão frágil que ele não é capaz, né? Então, nós que somos profissionais precisamos estar atentos, precisamos saber. Então, a gente precisa ser formado e treinado, o olhar está atento, né, para aquilo. Então, a gente precisa incluir nessas pautas das universidades a discussão. A gente precisa cobrar das instituições, né, que também tenham o seu papel. Então, se a gente liga para o Disque 100, a gente precisa ter a resposta, né? A gente precisa ter a resposta de o que eles realmente estão fazendo. A questão do álcool e das drogas, a gente pode fazer o trabalho também de tratamento e de prevenção, porque quando a gente tem um usuário de álcool e drogas dentro de casa, a chance da violência é maior também. Então, se a gente encaminha a pessoa para o tratamento ou psiquiátrico ou de álcool e drogas, a gente também diminui a chance, né, dessa pessoa numa situação de crise ser um violento contra o idoso. A gente tem muitas situações em que já houve uma violência anterior. Então, se a gente já sabe que houve uma violência anterior, a gente pode evitar outras situações também, né? Então, encaminhando e tratando essas questões. Excelente. Então, o papel nosso que estamos cada vez mais empoderados e vemos esses sinais de violência já existente ou prestes a acontecer contra um idoso, a gente já atuar preventivamente também, né? Na conscientização das pessoas, daquele ambiente, na modificação do ambiente. Perfeito. E eu gostei muito do que você falou aí, Priscila, do empoderamento do próprio idoso, né? Para ele buscar ser respeitado, mais respeitado pelas pessoas, ele ter a condição de manter a sua autonomia por mais tempo, dentro de algumas condições e, evidentemente, limites que às vezes acontecem. E a gente está falando, né? Eu acho que é importante mesmo a gente estar falando a respeito desse assunto. E por isso que a gente escolheu, né? Devido à complexidade, devido à possibilidade de a gente estar cada vez mais atuando contra isso, principalmente nós trabalhando no domicílio, porque às vezes quando um idoso vai no consultório com o seu familiar, às vezes a gente não percebe isso, ele vai lá arrumadinho, Totalmente escrevãozinho, diferente. né? Mas quando a gente chega no ambiente que a gente vê a dinâmica familiar, aí a gente começa a formar vários diagnósticos, ver o tanto, às vezes, de disfuncionalidade que existe naquele lar. E aí a gente tem no domicílio mesmo. eu acho que a gente precisa falar, e falamos pouco, viu, Priscila? Nós que trabalhamos, não só Assistir Vida, mas eu conheço a realidade de outras empresas de atenção domiciliar, esse tema é pouco ainda falado. A gente precisa estar falando mais a respeito desse tema. E aí eu quero aproveitar agora que a gente já está se aproximando da conclusão da nossa live, você possa trazer aí uma mensagem para o nosso público, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu vi que teve tanto de gente aí que participou, colocou comentários. Sou grato às pessoas aí que colocaram comentários. Pessoas aqui que eu estou vendo que são familiares de pacientes que estão aqui nos assistindo. Tem profissionais de saúde também, profissionais da Assiste Vida, pessoas convidadas aqui também que estão aqui te prestigiando. Bem legal. E aí eu quero que você traga uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Dessas leituras que a gente faz, né, que a gente tem que trazer para a nossa vida, tem uma questão da violência que ficou forte em mim, que a gente precisa quebrar com essa conspiração do silêncio. Olha que tema, né? Olha que essa conspiração do silêncio em relação à velhice. De que é feio, de que é dependente, de que a gente precisa aceitar tudo. Então, eu acho que é descartável. Então, a gente precisa acabar com essa conspiração do silêncio com a velhice. E que diretamente está relacionado com a conspiração da violência, né? Então, a gente está o tempo inteiro violentando e sendo violentado.
e virando uma cultura de pessoas violentas mesmo. O Brasil é um país violento, o Nordeste mais ainda, né? A nossa região é uma região violenta. Então, a gente precisa colocar em pauta essa discussão, a gente precisa, o governo precisa priorizar a pauta do envelhecimento, a gente precisa entender as leis, né, que estão aí, que a gente só fica falando que precisa ter lei, na verdade a gente precisa implementá-las, né, e a gente precisa, antes de implementá-las, a gente precisa conhecer. Então, o problema da violência é um problema macro, né, a gente precisa entender ele em todas as instâncias, de toda a sociedade até a nossa casa, e para isso a gente precisa discutir, a gente precisa acabar com esse véu mesmo que a gente coloca para dizer que a gente não está vendo, né? Acabou a questão do tá batendo do nosso, tá apanhando lá da nossa casa e a gente não mete a colher, e a gente precisa realmente se sensibilizar com a questão e também procurar o que fazer, né? De que forma que eu posso ajudar o outro. A gente está muito individual. E eu acho que para a gente acabar com esse velar, né? Tá tudo velado, né? A violência está velada. A gente precisa dizer, a gente precisa falar, não ter medo. Lógico que tem situações em que a gente vai se proteger, né? Para também não ser agredido. Mas a gente acabou de falar que a maioria das violências, elas são veladas, elas não são físicas, né? E a gente pode fazer alguma coisa. Então, para de ficar cego para a situação e achar que eu não posso fazer nada e tá bom para mim, eu não vou me meter porque é filho, é pai e deixa por isso mesmo, né? E a gente também é um agressor nessa situação, né? A gente também está agredindo o outro, né? Eu acho que se a gente tem a questão da espiritualidade muito forte também, a gente parar de enxergar aquilo ali muito mais do que profissional. Como ser humano mesmo, se a gente enxerga uma violência e a gente não faz nada, eu acho que a gente também está sendo conivente, a gente também está sendo violento na situação. Então, romper com a conspiração do silêncio em relação ao envelhecimento é o que fica para mim, sabe? A gente sempre está falando sobre as questões, não é obrigatório saber tudo, porque a gente não sabe, nem um especialista sabe tudo, né? Mas eu acho que é procurar saber. É certo, né? É normal isso acontecer, perguntar, saber e repassar essa informação. É o que eu acho que fica, sabe, Tássio? Que a gente pode transformar e modificar o mínimo que seja na nossa vida, na vida do outro também, né? Excelente, Priscila, excelente. Então, em resumo, aí a mensagem que fica é: não fiquemos calados, vamos Não. falar, né, a respeito do assunto, vamos conhecer o que é o envelhecimento, né, para que a gente possa combater a violência contra o idoso. Aproveite aí também, faça seus agradecimentos, minha amiga. Ah, tá. É sempre um prazer te encontrar, né? Mesmo à distância. Todos os nossos encontros são muito agradáveis. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que participaram, a você pelo convite, a Assistir Vida por sempre estar me atendendo com tanto cuidado, né? Com todas as minhas necessidades e necessidades dos nossos pacientes em comum. Eu nunca tive dificuldade de comunicação com vocês. É isso. Priscila, Prazer sempre. eu que sou grato, minha amiga, por você estar participando desse momento aqui. Eu quero dizer assim que aprendi um tanto contigo, né? Essa visão que você tem, né? Você traz assim pontos importantes que às vezes ficam velados, né? E o propósito era justamente isso, tirar o que está cobrindo, né? Descobrir esses detalhes aí que você traz, né? Dessa atenção ao idoso. Quero agradecer também pela sua sensibilidade, que eu te acho uma pessoa sensível, te admiro como Obrigada, Cássio. profissional, né? E não é à toa que você vem crescendo aí na sua profissão, seus pacientes lhe adoram. E quero lhe dizer Obrigada. assim que desejo tudo de bom, cada vez mais na sua profissão, na sua carreira. Quero, em nome da Assistir Vida, de fato, assim, de coração, externar essa gratidão por você estar participando desse momento hoje conosco. E também agradecer a todos que participaram aqui,
que estão prestigiaram e que puderam estar aprendendo um pouquinho. E não fiquem calados, né? A mensagem é É essa, né, isso mesmo. Priscila? Não fiquem calados. Vamos falar a respeito do assunto, vamos tratar o assunto e vamos cuidar melhor dos idosos. É essa a mensagem É isso principal. aí. Desejo É a isso aí. todos aí uma boa semana para todos e que em breve a gente se vê aqui novamente na live da Assiste Vida, próxima semana. Grato, Pri. Tchau. Tchau, tchau.